Abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Um prazer, uma honra me dirigir até você para compartilhar esse tema tão precioso, tão importante. E eu declaro os olhos do seu entendimento iluminados para entender isso que nós vamos apresentar a partir de agora. O título é A Chegada da Fé. Olha que importante é isso. A gente sabe muito bem que as pessoas dizem que têm fé em Deus, né? Num país como o nosso, por exemplo, um país considerado cristão, de maioria, as pessoas costumam dizer: eu creio em Deus, eu tenho muita fé e eu sou uma pessoa de fé. Mas não é da fé pessoal, individual de cada um que nós vamos falar agora. Porque nós precisamos falar da verdadeira fé. E a verdadeira fé não parte de mim para Deus, e sim de Deus para mim. É Ele que me ilumina para entender esta fé verdadeira. Não sou eu que a busco e a encontro. Quando Paulo foi chamado por Deus ao paraíso, ele tinha uma fé judaica. Paulo era judeu. Estava debaixo, ele vivia na lei de Moisés. E ele vivia debaixo dessa lei. Ele era um servo dessa lei. E ele pensava que a fé que ele tinha era a fé verdadeira. Até o momento que ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, e Cristo disse a ele: você vai agora entender o que eu quero de você, para que você leve esta fé verdadeira que você vai conhecer para outras pessoas. E quando Paulo começou a pregar esta palavra, ele pregou em várias localidades do mundo. E entre essas localidades ele chegou aos Gálatas, que eram uma comunidade, várias cidades que existiam nas regiões da Galácia, atual Turquia. E quando Paulo pregou esta graça lá, ele foi perseguido por judeus, ele foi apedrejado, ele foi perseguido de uma forma brutal, a ponto de ser preso. Depois de ser preso, Paulo, então, na cadeia, na prisão, Paulo escreveu aos Gálatas a seguinte carta. No momento, nós vamos apresentar para você a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 23, que é o contexto que nos interessa nessa hora. Paulo disse aos Gálatas: mas antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei, encerrados para aquela fé que futuramente seria revelada. Quando Paulo diz antes que viesse a fé, ele já estava vivendo, antes desse entendimento, numa fé. E os Gálatas também já tinham recebido a mesma fé que Paulo recebeu, porque ele pregou a eles esta fé. Só que os Gálatas estavam voltando para a religião judaica. E a fé que Paulo apresentou não era uma religião, era a ciência de Deus. Era a mente de Cristo para os Gálatas, e eles desprezaram aquilo. Paulo aqui então está fazendo um contraponto, uma comparação entre as obras da lei, religião judaica, fé judaica, e a fé que seria manifestada mediante a graça de Deus, que era a sabedoria de Deus que estava oculta em mistério. Deus não tinha revelado a ninguém. O primeiro a receber foi Paulo. Pedro não sabia disso, Tiago não sabia disso, João não sabia disso e nenhum dos discípulos de Jesus de Nazaré sabia dessa fé. No verso 24, Paulo diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para conduzir-nos a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Para que serviu a lei? A religião de obras, para que nós começássemos a ser instruídos, primeiro na religiosidade, para depois chegar na maturidade. A lei nos serviu de aio, ou de tutor, né? Nos pegou pela mão, para que no futuro, quando nós crescêssemos, quando nós amadurecêssemos, então nós deixássemos aquilo para chegarmos
a verdadeira fé. Entendermos que nós somos justificados por fé. Olha, o que os gregos e os romanos apresentaram ao mundo? Uma lei que dizia que uma criança dentro de uma família rica ou dentro de uma família abastada, esta criança só poderia receber a sua herança depois que ela atingisse a maturidade e a maioridade. E nessas famílias, naqueles tempos, entre os gregos e os romanos, haviam escravos que o chefe de família contratava para educar os filhos ou para guiar esses filhos até a maturidade. Quando eles chegassem na maturidade, então eles poderiam receber a herança. Até lá, não. Deus fez o mesmo conosco. Deus usou a escravidão da lei, a religiosidade da lei judaica, para por um tempo nós estarmos confinados nessa lei, até que chegasse a fé. A fé veio por revelação para nós. Quando Deus disse, agora vocês vão entender aquilo que vocês precisam entender para sair dessa lei, que foi o meu caso pessoal e de muitos, em todas as nações, então hoje nós podemos acessar a nossa verdadeira identidade. Aí eu descobri que eu era alguém espiritual e não alguém religioso que devia viver debaixo de mandamentos. Aí isso se chama maturidade. Por isso que no verso 25, da mesma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, que nós estamos lendo na sequência, está escrito, chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o comando de tutor ou de pedagogo. Ou seja, quando a fé chegou e a nossa mente foi revelada nela, eu descobri que eu não precisava mais da lei de Moisés. Eu não precisava mais de religião. E é isso que eu estou passando para você agora. Você não precisa de religião. Você não precisa viver debaixo de obras religiosas, porque você está na verdadeira fé que chegou. Verso 26, pois todos sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo falou isso aos Gálatas, ele também estava se referindo a judeus e gentios, porque ali havia muitos judeus também no meio dos Gálatas. E Paulo disse, todos sois filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Judeus e gentios. Eu sou gentio, e eu muito menos não preciso dessa fé, nunca precisei dela, mas eu estava confinado nela. A partir do momento em que o tutor conduziu os filhos até o mestre, ou seja, a partir do momento em que a lei me conduziu até Cristo ressuscitado, olha que interessante é isso, o papel dessa lei chegou ao fim na minha vida. A lei para mim deixou de ser necessária. Há muitos vivendo hoje debaixo da lei, sendo gentios, não sendo obrigados a cumprir essa lei, mas estão vivendo debaixo da lei. Talvez você seja uma pessoa nessa situação. Eu quero dizer para você que você não precisa de lei religiosa, porque se você está ouvindo o que eu estou falando aqui agora, receba esta palavra. Paulo disse a mesma coisa aos hebreus. Paulo disse aos hebreus, a lei hoje é desnecessária, vocês têm que sair desses rudimentos da lei de Moisés para alcançarem a perfeição. A lei jamais poderia levar alguém à perfeição, porque ela vivia tutoriando as pessoas. A lei era um pedagogo que vivia ensinando coisas A mais B igual a C, obras religiosas, mandamentos. Exatamente por isso, Paulo escreveu aos Romanos também o seguinte, agora saímos dos Gálatas e entramos nos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 32, diz assim, porque Deus encerrou a todos em desobediência, para fazer misericórdia a todos. Isso é um mistério profundo. Deus colocou todo mundo debaixo de pecado, trancou todos em desobediência, na incredulidade da lei, para fazer misericórdia a todos por meio de sua graça. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. E hoje você foi agraciado com a
revelação da palavra, que mostra que você é um abençoado com todas as bênçãos. Deus deu a você, nesta palavra, a sua sabedoria, que é só dele. E o versículo seguinte, nesse mesmo contexto de Romanos 11, diz assim no 33, esse verso 33 é uma celebração, é uma exaltação à grandiosidade da sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis são os seus caminhos. Quão impenetráveis são os caminhos de Deus. E tem gente querendo investigar a Deus. Eles ficam investigando através das letras, das filosofias. Os ateus ficam aí pensando e pensando e pensando e filosofando. E eu quero dizer para vocês, ateus, filósofos, que pensam tanto para tentar chegar a coisas e a entendimentos que vocês jamais chegarão. Porque o que é espiritual não está reservado para vocês. Está reservado para aqueles que se submetem à verdade do Evangelho pelo Espírito e não pela leitura, não pela carne, não pela suprema tentativa de inteligência humana. Verso 27 de Gálatas 3:27, agora voltando a Gálatas. Porque todos os que fostes batizados em Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aos Gálatas, Paulo disse, minha gente, vocês já foram batizados no batismo de Cristo. Qual é o batismo de Cristo? Sua morte. Quando Cristo morreu, nós fomos batizados com ele na morte. E quando ele ressuscitou, nós fomos batizados com ele na sua ressurreição. Então hoje nós estamos revestidos de Cristo. Paulo está fazendo referência ao batismo na morte de Cristo, não é batismo em águas, hein? Romanos 6,3 fala sobre isso, batismo na morte de Cristo. Batismo em águas era uma prática muito comum no judaísmo. O próprio Jesus de Nazaré foi batizado nas águas por João Batista. Ele se submeteu a esse batismo porque ele estava debaixo da lei. Mas eu e você não estamos debaixo da lei. Foi por isso que Cristo morreu e ressuscitou para nos tirar do tutor, para nos tirar da lei. Estamos revestidos de Cristo glorificado, pois fomos batizados em seu Espírito. Se eu fui batizado no Espírito de Cristo, ora, como não crer, então que seremos glorificados da mesma maneira que ele foi? Cristo está glorificado e eu estou glorificado com Cristo. Ainda que esteja aqui nesse corpinho de carne, mas para ele eu já estou glorificado. A fé a qual fomos entregues, veja, esta fé que eu tenho, eu não consegui ela aceitando Jesus no meu coração. Ele me aceitou, ele me escolheu e no determinado tempo ele me iluminou os olhos do meu entendimento. E com você é a mesma coisa. Esta fé a qual fomos entregues está fundamentada no eterno e não no que é finito, passageiro, religioso e carnal. A fé verdadeira, a fé que chegou hoje para mim e para você, é a fé que interessa, é a fé que mostra qual é a minha verdadeira identidade e qual é a sua. Qual é a sua verdadeira identidade? Diz aí, espiritual. Você não é uma carne andando pela rua, pela vida, tendo experiências místicas, sobrenaturais, pensando que é espiritual. Não, você é um espírito perfeito, completo e abençoado em Cristo, participando de experiências humanas. Verso 28 de Gálatas 3. Nisto já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E ele está falando nisto, é o que ele está falando antes. O que é que ele falou antes? Que nós somos batizados em Cristo, batismo espiritual. Nisto, no batismo espiritual que nós vivemos em Cristo, já aqui não tem raça nenhuma, não há francês e alemão, não há brasileiro e português,
Não há pobre nem rico, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, certamente sois linhagem de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isto aqui é show, é fantástico, é lindo, é muito importante. Somos descendentes de Abraão, a pessoa fica pensando, o que eu tenho a ver com Abraão? Você tem tudo a ver com Abraão, porque Abraão é o pai desta fé. Epa! Certamente, se somos de Cristo, e somos linhagem de Abraão. E Deus disse a Abraão o quê? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As famílias da terra aqui significa os eleitos, não é todo mundo. Todos os eleitos, os que são da linhagem de Abraão, são abençoados com o crente em Abraão. O que é linhagem? Linhagem é casta, estirpe, que mostra a categoria, a raça a qual a pessoa pertence. A que raça você pertence? Eu sou europeu, eu sou africano, eu sou asiático. Não é disso que eu estou falando. O texto aqui está falando a que raça espiritual você pertence. Você é da linhagem de Abraão. Você é da linhagem da fé que chegou, para você entender agora quem é você identitariamente. Qual é a sua identidade verdadeira? Espiritual. Você é um espírito perfeito, completo e abençoado em Cristo. Olha, até Pedro falou que você é nação santa, sacerdócio real. Pedro escreveu isso no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta. Somos linhagem eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular de Deus. É isso que você é. Pedro teve com Paulo um tempo, ele aprendeu algumas coisinhas importantes com Paulo e pôde falar isso. Veja, você se lembra da ministração anterior que nós fizemos? Não sei se você se lembra, mas nessa ministração anterior nós mencionamos que nós somos luzeiros como corpo de Cristo. Nós somos pessoas que andamos pelo mundo iluminando. Somos luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, né? Somos vários luzeiros resplandecendo como um só, como se fosse um só luzeiro. Porque somos a igreja de Cristo. E a igreja não sou eu sozinho. A igreja é o corpo de Cristo em todas as nações. O corpo é o conjunto de muitos membros que operam em função do corpo e da cabeça, e não isoladamente. Paulo também afirmou isto aos Filipenses. Vejamos Filipenses 3:3. Está aí na sua tela, que diz assim: porque nós somos a circuncisão, os quais servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiando na carne. Olha, acabamos de falar que não tem mais nada a ver com religiosidade. A religiosidade trabalha com a carne. A religião trabalha com a carne. Mas nós somos a superior circuncisão. Qual é a superior circuncisão? A incircuncisão. A superior circuncisão é aquela que mostra que nós servimos a Deus em espírito, com a mente, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não em Jesus de Nazaré. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, espírito, e não naquele que veio debaixo da lei. Por isso é que nós não confiamos na carne. Nós não estamos mais debaixo de lei, debaixo de religiosidade. Esta é a expressão da fé que chegou. Chegou até você nessa hora. E eu recebo e declaro que você está entendendo essa palavra. Sabe o que quer dizer isso? Olha, no versículo 3,
de Filipenses, que nós lemos anteriormente, está aí na sua tela, pode pôr aí de novo. Esse é um contraponto com o versículo 2, porque em Filipenses 3:2, Paulo diz que os maus obreiros são mutiladores de corpos, que defendiam que a única circuncisão era aquela que estabelecia a confiança que estava no ritual da circuncisão carnal judaica. Deu para entender? No verso 2, Paulo disse: esses homens são maus obreiros, mutiladores de corpos. Está falando da circuncisão da lei, que mutilava os machos quando tinham que fazer a circuncisão, corte do prepúcio. E agora Paulo está dizendo: nós somos uma circuncisão superior a esta, porque nós não nos gloriamos e não confiamos na carne. Nós servimos a Deus em espírito, na mente. Para termos acesso a essa superior circuncisão, que é no espírito, nós que somos gentios iluminados pelo entendimento do Evangelho de Cristo ressurreto, devemos estabelecer uma separação entre a nossa verdadeira identidade e a nossa identidade temporária. A única maneira de acessarmos a circuncisão maior, ou a incircuncisão, que é o Evangelho da Graça, é nós separarmos carne de espírito. Separe quem você é em carne, temporário, de quem você é em espírito. Porque em espírito você consegue dominar todas as manifestações da sua debilidade carnal. Conclusão. A fé que chegou às nossas mentes, ela chegou por pura soberania da eleição divina. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos deu esta fé dele em nós. Não é todo mundo que tem isso. Tem muita gente que vai continuar dizendo: eu tenho fé em Deus, mas essa fé não é manifestada na vida dele. Ele fala da boca para fora, mas na hora de agir não sabe que fé é essa. Crer que Deus existe? Crer que Deus existe? Olha, isso não resolve crer na existência de Deus, mas sim crer que o Deus soberano está em você, exercitando em você esta fé que Ele mesmo colocou em você para que você manifeste tudo o que você é no Espírito. Você está no meio de uma sociedade que está tateando, está com os olhos fechados, está no meio da treva e você é luz. E para você exercer a luz que você é, você necessita desta fé que chegou através do Evangelho da Graça, do Evangelho da incircuncisão, para que você possa brilhar no meio da escuridão desse mundo, dessa sociedade cada vez mais podre e corrompida, e mostrar nesse meio quem você é. Um luzeiro com a fé de Cristo manifestada no seu entendimento. Declaro e recebo que você entendeu. Se você não entendeu, esse tema vai ficar na internet à sua disposição, em vídeo, em áudio e, se quiser, em texto, estou à sua disposição para te enviar também. Combinado? A fé chegou. Para que religião? Deixa de lado. A fé verdadeira de Cristo chegou à sua mente. Você não precisa mais de lei, de mandamentos de homens, de batismo em águas, não precisa de santa ceia, não precisa de rudimentos fracos e pobres, não precisa se arrepender dos seus pecados, porque nesta fé que chegou não há pecado. Você já é justificado em Cristo. Ok? Até a próxima oportunidade, abençoado e abençoada com todos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002
5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.